Pai, na tua presença estamos, ó Deus, e lhe pedimos, vem nesta hora sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade neste lugar, de fluir, de se manifestar, de falar aos corações. Espírito Santo, se o Senhor não vier e não tornar essa palavra viva nos nossos corações, aquela parte espiritual, meu Deus, vai ser apenas uma palestra, Pai. Mas nós não queremos isso, nós queremos ouvir a tua voz, Pai, receber o alimento que vem dos céus, Pai. Ah, meu Deus, então tenha total liberdade neste lugar, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Os versículos que eu vou usar hoje estão um pouquinho mais para frente, mas eu vou começar desde o 11 aqui, para a gente, quem sabe, até relembrar que é a história. Então diz assim, ó, disse-lhes mais, aqui é Jesus contando essa parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Peraí, deixa eu só mudar aqui, pessoal, que eu observei que está numa tradução diferente, tá? Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E o que diz aí? E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Até aí é suficiente para nós. Só relembrando, pessoal, que essa é a terceira mensagem, como eu falava há pouco, de uma série de 5. De uma maneira muito breve, esses cultos estão gravados no nosso canal lá no YouTube. Se alguém não participou dos últimos cultos, quiser depois assistir a mensagem lá, pegar o entendimento completo, está lá. Mas no primeiro domingo, eu falava, desse mês agora, eu falava a respeito de uma tristeza que às vezes entra no coração das pessoas e vai, então, destruindo ali os relacionamentos. No domingo passado, eu falava sobre Isso, obrigado. Eu não estava lembrando o título, era esse, relacionamentos interesseiros, e falava justamente sobre isso, sobre relacionamentos que são interesseiros. E dizia que enquanto esse jovem tinha dinheiro, todo mundo estava ali em volta dele, paparicando dele. Quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, ninguém mais lhe dava nada. E eu falava, então, até do relacionamento interesseiro que às vezes nós temos com relação a Deus. Essa série está baseada principalmente na questão de relacionamentos. Hoje eu quero falar, e até esse é o título da mensagem, de relacionamentos abusivos. Esse é um assunto, meu irmão, que muitas vezes a gente não escuta muito nos púlpitos da igreja, mas que é um assunto de extrema importância. Concordo que é um assunto um tanto quanto espinhoso, tá? Eu acho que é justamente por isso que a gente não ouve tanto nos púlpitos da igreja a respeito disso. Mas hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Nós acabamos de ler
que quando o dinheiro desse camarada acabou, ele então procura um dos cidadãos daquela cidade e para receber ali alguma ajuda. Eu até falava na semana passada que, claro que é só especulação, mas quem sabe era alguém que vivia na farra com ele, né? Porque foi a pessoa que ele foi procurar. E aí essa pessoa diz assim, não posso te ajudar não, a única coisa que eu posso fazer por você é você cuidar dos porcos, que eu acredito que era um trabalho assim que ninguém gostaria de fazer. Né? E ele está lá trabalhando para ele. Só que mesmo trabalhando para esse homem, para esse, como a Bíblia chama, esse cidadão daquela cidade, a Bíblia diz que ele continuava com fome, não é isso? A ponto de ver lá a comida dos porcos e desejar comer a comida daqueles porcos. E mais do que isso, a Bíblia diz assim, e ninguém lhe dava nada. Bom, esse ninguém aqui me parece que inclui o dono dos porcos. Mas como que esse camarada está trabalhando um trabalho, quem sabe, não fosse dos mais agradáveis, mas um trabalho digno. Amém? Né? Criando ali os porcos. E como é que ninguém lhe dava nada? Como é que ele não recebe nada? Então, se ele está trabalhando, e a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Me parece que a gente está diante aqui de um relacionamento abusivo. Você está entendendo? Aonde aquele dono dos porcos está explorando, então, de forma abusiva, o trabalho, a mão de obra daquele jovem. Quem sabe naquele pensamento, ninguém vai dar oportunidade para ele, não tem para ele correr, ele vai ter que se submeter a isso. Ele é um estrangeiro, essa terra nem é terra dele, ele não tem muito o que fazer, ele vai ter que se submeter a isso. E se ele quiser comer, briga com os porcos, concorre com os porcos. Não é isso? Me parece que é exatamente essa situação que está acontecendo. E geralmente nos relacionamentos abusivos, né, é geralmente parte dessa premissa. Do abusador dizer assim, não, aquela pessoa ela vai ter que se submeter. Ela não tem outro jeito. Ela não tem para onde correr. Ela não tem outra saída. É igual aquele, por exemplo, até abusador sexual que diz assim, não, você pode contar, você acha que alguém vai acreditar em você? Ninguém vai acreditar em você. Não é essa a conversa? Você está entendendo? E a pessoa ali, né, às vezes se submete. E entenda, quando eu falo relacionamento abusivo aqui, é tudo, gente. É tudo, desde um relacionamento de trabalho, que é abusivo, que o patrão explora o empregado, desde um relacionamento abusivo, como eu dizia, às vezes até no aspecto sexual, e infelizmente, às vezes até com a questão da pedofilia envolvendo crianças, que esse é um assunto que ninguém gosta muito de falar, que a gente não ouve muito, como eu dizia há pouco, nos púlpitos, mas, meu irmão, é uma realidade que, infelizmente, muita gente enfrenta, muita gente já enfrentou e teve que lidar com essa situação. Amém? E nós precisamos, então, sabe, tratar de assuntos como esse, ainda que seja um tanto quanto espinhoso, mas que precisa ser falado. Outras vezes é até um relacionamento amoroso, um relacionamento conjugal, mas que é um relacionamento abusivo. E daqui a pouco, quando a gente tentar se aprofundar um pouquinho nesse assunto, eu acho que você vai entender melhor do que eu quero falar, ou tentar aqui classificar, se é que eu vou conseguir fazer isso, o que se trata de um relacionamento abusivo, apesar que eu acho que falando assim você já consegue imaginar. Então, geralmente parte, né, como eu dizia, dessa questão, não, você vai ter que se submeter porque não tem onde correr. E geralmente a pessoa
que ela está nessa posição de vulnerabilidade, de se deixar ser abusada, e às vezes até num aspecto, às vezes não é num aspecto físico, mas às vezes é num aspecto emocional, aturando xingamentos, aturando maus tratos, aturando, meu irmão, todo tipo de abuso. Amém? Então perceba que quando eu falo de relacionamento abusivo, é algo muito amplo, que envolve todo e qualquer tipo de relacionamento. Amém? E abusivo também, né, pode ser no aspecto físico, pode ser no aspecto sexual, pode ser no aspecto emocional e tantos quantos mais houver. E aí nós precisamos, como eu disse, tomar um cuidado muito grande com isso. Em primeiro lugar, obviamente, para nós não sermos os abusadores. Mas, por outro lado, também para não nos deixarmos nos submeter a esse tipo de relacionamento que me parece que a Bíblia deixa muito claro, até por outros textos que a gente vai ver mais para frente, que não é uma atitude que Deus tolere. Amém? Que não é uma atitude que Deus concorde. Então, a pessoa que ela está naquela posição, né, de vulnerabilidade, como eu dizia, de muitas vezes estar debaixo de um abuso, o grande problema é que às vezes a pessoa ela demora muito para perceber o abuso. Até porque esse abuso geralmente ele não vem de uma maneira rápida, brusca. Geralmente ele vem de uma maneira sutil e crescente. Perceba que a Bíblia diz que aquele homem estava naquela situação, ninguém lhe dava nada, passando fome, desejando comer a comida dos porcos, mas está submetendo a tudo aquilo. Aí a Bíblia diz assim, e caindo em si. Se a Bíblia diz que ele caiu em si, era porque anteriormente ele estava como? Fora de si, você concorda comigo? Ele estava fora de si. Então ele estava se submetendo àquela situação sem se dar por conta do que ele estava passando. Sem se dar por conta de como aquele relacionamento, no caso aqui um relacionamento comercial, ou ainda um relacionamento de patrão e empregado, como aquilo estava fazendo mal para ele, como ele estava sendo abusado. E aí daqui a pouco, um belo dia, ele cai em si. E olha que interessante, quando ele cai em si, ele compara o tratamento que o pai dava ou dá aos empregados e o tratamento que aquele patrão dispensa aos empregados dele e a ele que está envolvido ali. Então, no momento que ele compara como o pai trata os empregados com a forma com que aquele empregador, e no caso aqui posso até chamar assim, abusador, estava tratando, ele diz assim, opa, tem alguma coisa errada aí, não é isso? Mas perceba que isso só aconteceu quando ele, caiu em si. Não, que é isso? Que vida é essa que eu estou levando? Olha o que eu estou me submetendo. E entenda bem, eu não estou dizendo que o trabalho dele não era digno ou nada disso. Mas como é que ele está trabalhando sem salário? Digno é o trabalhador do seu salário. E não só do seu salário, mas de um salário digno. A Bíblia diz, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, Tiago, capítulo de número 5, versículo 1. Tiago 5, 1. E esse aspecto, quando você vai abrindo aí, a gente está falando, e o texto que a gente vai ler aqui ainda é no aspecto patrão e empregado, como nós já vamos ver. Mas esse tipo de abuso, ele pode se dar, meu irmão, em qualquer área, em qualquer situação, inclusive no meio da crentarada. Inclusive na igreja.
Infelizmente, a gente vê muitos líderes que são verdadeiros abusadores. E eu não estou falando aqui de pedofilia, que infelizmente tem essas coisas também. Amém. Mas eu estou falando de pessoas, líderes, que abusam dos seus liderados, que extrapolam, que vão além daquilo que deveriam ir. É óbvio que o pastor exerce uma função de autoridade sobre a vida das ovelhas. Isso é bíblico. Amém. Mas, meu irmão, o grande problema é quando isso começa a ver o abuso. O que é o abuso? É ir além do normal, não é isso? Né? Eu sempre falo de um ditado que eu cresci ouvindo a minha mãe falar. Ela sempre dizia assim: tudo que é demais é veneno. Verdade, não é? Tudo que é demais é veneno. Até um certo ponto é a medida correta. Passou dali, né, pode ser perigoso. A diferença, um outro ditado também, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Verdade, não é? Quando você vai na farmácia, você vai aonde? Quer chamar também? Drogaria. Você vai comprar uma droga, não é isso? Lícita, no nosso caso, mas uma droga. Se você fizer a dosagem certa, é remédio. Se você exagerar na dosagem, é veneno. Tudo que é demais é veneno. Acho que minha mãe tinha razão. Né? Mas, então, às vezes, como eu dizia, até nessa questão de pastores, meu irmão, que não orientam a vida dos seus membros, mas que dominam e decidem a vida dos seus membros. E isso é muito perigoso. Já passou a ser um relacionamento abusivo, extrapolou, errou a medida. Cabe a nós orientar, ensinar, olha, meu irmão, a Bíblia diz isso, é assim que você precisa viver, é dessa forma que um cristão age. Agora, se você vai viver isso ou não, quando o pastor falar amém, você sair por aquela porta, aí é contigo. Amém, igreja? Aí é contigo. Mas, infelizmente, alguns acabam, sabe, extrapolando, abusando. E aí a gente vê muita gente ferida, muita gente decepcionada, você está entendendo? Mas por quê? Porque alguém extrapolou até onde deveria ir. Então, nós precisamos, você está entendendo, em todos os aspectos da nossa vida, tomar um cuidado muito grande. Vamos lá, Tiago capítulo 5, que é um assunto extenso, então deixa eu ir aqui para o texto, senão a gente vai longe. Tiago 5,1 diz assim: eia, pois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós, que hão de vir. Por quê? Porque Deus não gosta de rico? Não, não é isso não. Nós vamos ver por que Deus está falando isso. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Pastor, Deus está brabo aqui, por que tudo isso? Que Deus não gosta do rico? Não, não é isso. Olha só por quê. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, o que ele faz? Clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes.
e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Por que que Deus está trazendo uma palavra de juízo e diz, vocês podem começar a chorar e pode se preparar porque vai vir? Deus está dizendo, porque vocês diminuíram o salário daquelas pessoas que trabalharam na seara, na colheita ali de vocês. Então me parece que foi acordado um valor, né? Mas chegou na hora lá, não vou pagar isso não, porque olha só, você chegou 30 segundos atrasado, então já desconta aí pelo menos um terço do salário. Não, sem contar que você estava usando aquela ferramenta ali, e isso é uma lasquinha do cabo, então já diminui mais aí. Não, sem contar ainda que, não, e hoje eu acho que você não trabalhou direito, então já corta pela metade aí. O que você vai receber isso aqui. E aí a Bíblia fala de dois clamores aqui, o que eu acho interessante é isso. Primeiro a Bíblia diz assim, o salário que vocês diminuíram, clama. O primeiro clamor é do próprio salário. Amém? E aí depois ele diz assim, e os trabalhadores que clamaram também contra vocês, então chegou até mim. E por isso que eu vou trazer juízo, e por isso que eu vou fazer justiça, e por isso que isso que eu estou anunciando vai vir contra vocês. Meu irmão, Deus aprova um relacionamento abusivo? Na área do trabalho, na área comercial? Não. A Bíblia diz que é abominável ao Senhor 2 pesos e 2 medidas. Isso é abominável aos olhos de Deus. Amém. Eu não entendia muito bem o que queria dizer isso. E aí eu lembro que perto de casa, quando eu era bem pequenininho, quando eu era criança, pequenininho, continua sendo ainda, né? Mas tinha feira lá, e daí você dizia assim, olha, me vê aí 1 quilo de amendoim. Aí o camarada pegava, né? Colocava o saco assim naquela balança de prato, lembra ou não? Né? Ia jogando. E aí ele ia lá e colocava do outro lado, ele pegava um peso, estava escrito assim, 1 quilo. E colocava do outro lado, não é isso? E aí ele ia jogando até a balança equilibrar. O problema é que muitos comerciantes injustos ia lá, por exemplo, faziam um furo no meio daquilo e colocavam um material muito mais leve. Então estava marcado lá 1 quilo, mas na verdade tem 900 gramas, um exemplo. Então você comprava, pagava por 1 quilo e estava levando para casa 900 gramas. Deus diz, é abominável 2 pesos e 2 medidas. Amém? Então você perceba que Deus ele não aceita de forma alguma esse tipo de relacionamento abusivo, seja, como eu dizia, comercial, seja no trabalho, seja aonde for. Só que não é só isso, só nessa área, mas todo o tipo de relacionamento abusivo. Entenda bem, aqui é que está o X da questão. O X da questão é o seguinte, é que o que se torna, gente, ao meu entender, ao meu ver, você pode concordar ou não, mas ao meu ver, o que se caracteriza um relacionamento abusivo? É quando eu olho para alguém e eu não consigo mais ver aquela pessoa com as suas necessidades, com os seus problemas, com a sua humanidade. Amém? Mas eu olho para aquela pessoa e para mim, aquela pessoa é um instrumento para aquilo que eu quero. Então eu deixo de me importar com as pessoas. E eu começo a utilizar as pessoas simplesmente como um instrumento para aquilo que eu quero. Você quer ver um exemplo? A Bíblia condena as relações sexuais
fora do casamento, ou o adultério, ou as relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque o sexo ofende a Deus ou alguma coisa assim? Não. O sexo dentro do casamento é abençoado por Deus. A Bíblia diz digno de toda a veneração. É o leito sem mácula. Mas o grande problema não é a relação sexual em si. O grande problema, meu irmão, é que quando isso não acompanha um nível de compromisso daquelas duas pessoas, é que se torna algo abusivo, aonde eu tenho um prazer e eu não estou interessado naquela pessoa, porque eu não amo aquela pessoa, mas eu quero usar aquela pessoa para me dar prazer. Você está entendendo? Eu não amo a pessoa, eu amo o prazer. Mas eu não me importo com a pessoa. Não me importo com os sentimentos, eu não estou nem aí para a pessoa. Então eu uso aquela pessoa como um instrumento. Esse homem, o que ele queria? Ele queria que os porcos dele fossem cuidados, engordassem e tal, para ter um lucro. Para ele alcançar o objetivo dele é esse. Então, ele está usando esse pobre coitado aqui que não tem para onde correr. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas eu estou preocupado com ele? Não, não estou preocupado com ele. Eu não estou preocupado se ele tem do que comer, se o salário que eu estou pagando para ele é justo, isso ou aquilo. Não. Eu estou preocupado com o que eu quero e eu estou usando essa pessoa. Nos 2 últimos domingos, eu citei a mesma passagem bíblica, que é daquele homem que Jesus toca nele, ele é cego, e ele diz, eu vejo os homens como árvores que andam. Lembra disso? Né? E eu dizia, eu sei que a passagem bíblica está falando simplesmente de um aspecto natural de como ele estava vendo. Mas pegando esse exemplo, tem muita gente que a visão da pessoa natural é perfeita. Mas também enxerga os homens como? Como árvores que andam, como objetos. E aí eu já falava no domingo passado, que as pessoas foram feitas para serem amadas. E as coisas foram feitas para serem usadas. O grande problema é que muita gente ama as coisas e faz o quê? E usa as pessoas. Meu irmão, tem muitos pais com relacionamento abusivo com relação aos filhos, porque quer que os filhos venham cumprir as suas frustrações, quer que os filhos venham ser um retrato daquilo que eles não conseguiram ser. Eu sempre dou esse exemplo. Ai, meu sonho era ser médico, eu não consegui. Meu filho, você vai ter que ser médico. E acontece essas coisas, não acontece? Agora, meu irmão, você perceba que eu estou usando o meu filho para alcançar algo que eu gostaria de ter alcançado, não consegui. Então eu quero que ele alcance. Sabe para quê? Para encontrar todo mundo e dizer, meu filho é médico. Você sabia? É. E acontece essas coisas ou não? Eu estou dando esse exemplo, podia ser qualquer outra coisa. Ou, às vezes, o oposto. Ou, às vezes, ao contrário disso. Né? Ah, eu não gosto disso, então meu filho também não vai ser. Então nós precisamos tomar cuidado. E às vezes sequer oramos e pedimos a Deus direção. Deus, o que o Senhor quer para os meus filhos? Qual o chamado do Senhor para eles? Não faz tempo eu pregava aqui sobre o pai do Sansão, me fugiu o nome dele agora. Pedir ajuda aos universitários, alguém lembra aí? Pai do Sansão, como que é o nome dele? Manoá. Olha aí, já que os universitários não me ajudaram, a minha memória conseguiu puxar. O Manoá.
O anjo vai, aparece para a esposa dele e diz assim: olha, você é estéril, mas você vai ter um filho, vai ser assim, assim, assado. A mulher chega em casa e diz: olha, um homem de Deus encontrou comigo, falou isso, isso, isso. Ele diz: olha, se esse homem aparecer, que ele até agora não sabe que é um anjo, acho que é um profeta. Se esse homem aparecer para você de novo, diga que eu quero falar com ele. E foi orar a Deus. E foi dizer: Senhor, manda aquele homem de volta, porque eu preciso saber o que o Senhor quer para a vida dele. E o anjo teve que voltar. Amém, igreja? E aí o Manoá vai lá e pergunta: olha, eu quero saber qual é o serviço desse menino. Meu irmão, a mulher dele, né, não estava nem grávida ainda. Ou se estivesse, naquele período onde que sequer dá para constatar ainda. Ele diz assim: não, você falou, está falado, o filho vai vir, certeza. Agora, o que eu quero saber, eu não estou com dúvida se ele vai vir ou não. E olha que a mulher era estéril. Ele diz: a minha dúvida que eu quero saber, eu preciso saber o que Deus tem para ele, para que eu possa encaminhá-lo, guiá-los lá. E às vezes a gente não faz isso. Amém? Então perceba, meu irmão, como, repito, às vezes a coisa vai se tornando, vai entrando de uma maneira muito devagar, muito sutil. E se nós não tomarmos cuidado, meu irmão, nós podemos, sem perceber, ou estar nos submetendo a um relacionamento abusivo, ou estar agindo de uma maneira abusiva com relação às pessoas. É aquele pai, aquela mãe superprotetora, que não deixa os filhos viver. Que o filho está, se duvidar, está com 40 anos nas costas, e a mãe abre a boquinha. Mas não é verdade? Tem ou não tem? Quer dizer, meu irmão, tá pensando no bem-estar daquela pessoa, daquele filho? Não está, não está. Porque se a lógica da vida se cumprir naquela casa, os pais vão antes dos filhos. Em algum momento, os filhos vão ter que se virar sozinhos, não é isso? E aí? E aí não sabe se virar? Aí é dependendo dos pais, às vezes dependente emocionalmente, às vezes dependente financeiramente, às vezes dependente em vários outros aspectos. Então, a gente precisa, com um olhar muito sério, sabe? Muito sincero, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Bom, vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 10. Primeira epístola aos Coríntios, 7, 10. E aí deixa eu falar nesse aspecto, no que diz respeito aos relacionamentos, no que diz respeito ao casamento. Infelizmente, há muitos casamentos que são abusivos? Sim. Aonde o marido, meu irmão, não ama a esposa. O marido usa a esposa como um instrumento para cuidar dos filhos, um instrumento para cuidar da casa, um instrumento para lhe dar prazer, um instrumento, sei lá para que mais. Mas é isso. E nós precisamos, então, tomar um cuidado com isso. Há muita gente, por exemplo, que casa por interesse. Não, fulano é rico, é um bom partido, né? E tal, aí casa com a pessoa, mas eu estou usando aquela pessoa como um instrumento para aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero viver bem. Você está entendendo? Essa pessoa pode me proporcionar isso? Pode. Ah, então eu vou usar essa pessoa para alcançar aquilo que eu quero. E aí você veja como muitas vezes uma coisa até se confunde com a outra. Porque um relacionamento abusivo sempre é um relacionamento interesseiro, que é o que a gente falou na semana passada. Amém? Sempre vai ser um relacionamento interesseiro. Eu não estou interessado no bem-estar daquela pessoa e tal, estou interessado no que aquela pessoa pode me proporcionar.
E nós precisamos, com toda a seriedade, olhar para a nossa vida. Bom, como eu dizia, esse texto aqui fala de casamento. O versículo que a gente vai usar está lá para frente, mas eu quis começar aqui no 10 para você entender o contexto. Paulo lá na frente vai falar disso. Mas ele começa dizendo assim, ó: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Isso é um mandamento que vem de Deus. De Deus. Amém? E ele diz que a mulher não se aparte do marido. Ele vai tratar de um assunto, como eu dizia há pouco, espinhoso lá na frente. Então ele já começa trazendo a máxima. Diz, ó, gente, só para a gente lembrar, o mandamento de Deus é que a mulher não deixa o marido e vice-versa, o marido não deixa a mulher. A Bíblia diz que o divórcio é abominável a Deus. Amém? Deus, ou melhor, que Deus detesta, não é abominável, que Deus detesta o divórcio. Esse que é o texto correto. Então, ele já estabelece essa verdade, continua falando. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aí diz assim, bom, esse é um mandamento que Deus estabeleceu. Contra isso aqui, gente, ó, não tem argumentação, é isso aqui. Aí ele diz, agora deixa eu falar algo que não é um mandamento de Deus. Ele diz, esse é um mandamento que eu estou estabelecendo. Mais para frente a gente vai ver que ele diz assim, e é isso que eu ensino em todas as igrejas. É quase como ele dissesse assim, gente, ó, o que eu vou falar agora, eu não tenho base bíblica, né? Eu não consegui achar um versículo aqui, então não posso classificar isso como mandamento do Senhor. Mas é dessa maneira que eu vejo, que eu entendo como Deus manda. É por textos como esse de Paulo que eu chego aqui para vocês e falo assim, ó pessoal, essa é a minha opinião. Você já viu que muitas vezes eu falo isso na mensagem? Ó pessoal, essa é a maneira que eu vejo. A maneira que eu enxergo, que eu entendo, você pode concordar ou não. Mas tem coisa que é mandamento de Deus que está tão claro na Bíblia, gente, que não abre margem para discussão. Que não abre margem para discussão. Como é que alguém vai discutir o não matarás? Amém? Não tem, está muito claro que não pode matar. Está resolvido o problema. Amém? Né? Mas há outros assuntos que às vezes a gente precisa de uma interpretação um pouquinho mais aprofundada. Me parece que é o caso aqui, deixa eu ir em frente. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, o quê? Não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, o quê? Não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, porque a mulher santa santifica o marido, e o marido santo santifica a esposa, de tal forma que os filhos são santos, como está explicando aqui. Gente, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, Paulo já deu mandamento em outras passagens bíblicas, dizendo assim, falando, por exemplo, da viúva, ele diz assim, olha, a viúva está livre para casar com quem ela quiser, desde que seja no Senhor. Será que esse desde que seja no Senhor está dizendo assim, só que tem que ser na igreja? Será que é isso? Eu acho que não. O que Paulo está falando é, olha, você pode escolher quem você quiser, mas eu vou restringir a sua escolha. Só pode ser com um crente
Isso que quer dizer, desde que seja no Senhor. Ah, mas eu queria um. Não, mas aquele lá não é crente. Ah, mas eu queria aquele. Pois é, mas não pode. Tá aqui. Escolhe qualquer um. Aqui, meu irmão, derruba aquela ideia meio romântica, meio sei lá o quê. Não, a minha cara metade. Deus, quem que é a pessoa que o Senhor preparou para mim? Deus diz, não, rapaz, vai lá e escolhe, ué. Você está entendendo? Porque não sei da onde muito crente tirou a ideia assim, não, Deus fez uma pessoa que é a minha cara metade, sabe aqueles pingentinhos de criança assim, que encaixa? Vai ser assim. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Claro que eu devo pedir a Deus sabedoria para escolher? Obviamente que sim. Mas quem que escolhe? Sou eu. E se eu escolher errado, o problema é meu. Amém? Não é isso? É isso. Porque se Deus escolhesse por mim, eu podia reclamar ou não? Adão não reclamou? Foi a mulher que o Senhor me deu. O único que podia reclamar era o Adão. Ele tinha razão. Amém? Porque não tinha outra. Aquela sim foi feita para ele. E ele, até ele deu uma reclamada com Deus. Depois do Adão, meu irmão, ó, ninguém mais pode reclamar. Diz, Deus, a mulher que o Senhor me deu, que eu te dei nada, tu que escolheu. Não é isso? Agora, joelho no chão, jejum e oração, agora te vira. Você que escolheu? Bom, mas o que eu penso, voltando aqui, eu dou umas viajadas, eu volto, tá? Voltando aqui, o que ele está falando é alguém que se casou, está lá casado, no decorrer da sua vida se converte ao Senhor, virou um cristão. Obviamente, precisa haver uma mudança radical na sua vida, ou não? Meu irmão, o evangelho verdadeiro é esse. Vai acontecer uma mudança radical na vida da pessoa. Se o marido, a esposa, diz assim, mas eu não casei com um crente, agora você no meio do caminho virou crente, ah, não, eu não vou casar com, eu não vou ficar com você não, eu vou embora. Então, a gente não chegou lá, mas eu já adiantei a história, a Bíblia diz, então, que se aparte. Agora, se esse marido ou mulher descrente diz assim, ó, esse negócio de Deus, de Jesus e tal, isso aí não é para mim não, você quer ir para a igreja, você vai, você quer servir a Deus, você serve, mas para mim isso aí não serve. Agora, eu quero continuar casado com você. Né? Para mim, não tem problema nenhum. Sei que algumas práticas, obviamente, vão mudar e tal, mas para mim não tem problema. Se o marido, se a esposa consente, o que a Bíblia diz? Opa, bola para frente. Continua casado. Amém? Agora a Bíblia diz o quê? Olha só. Mas se o descrente se apartar, o quê? Aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão. Casamento não é escravidão. Amém? Agora, olha o que a Bíblia está ensinando a ser crente de verdade. Ah, não, desse jeito aí eu não vou te aturar mais, você está muito crente. Eu vou embora. Não, pelo amor de Deus, não vai, eu vou mudar, eu vou ser mais carnal. Não, eu não vou orar mais, eu não vou nem trazer a Bíblia para dentro de casa, mas não, pelo amor de Deus, não vai embora, eu fico sem Deus, eu fico sem ir para o céu, mas não pode perder. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Amém, igreja?
Tem alguma coisa bem esquisita nessa história. Eu leio, por exemplo, a história do Jacó. Meu irmão, é uma história muito linda, uma história de amor, a gente pode chamar assim, mas a gente há de concordar que é uma história meio esquisita. Porque ele se submete a trabalhar 7 anos para casar. Gente, se você fizer as contas do que dava esse valor naquela época, há registros de príncipes que pagavam dote pelas suas respectivas esposas, que o valor não era tão alto. A gente sabe que o Labão era igualzinho Jacó. Ali era cobra comendo cobra. Verdade ou não é? Era 2 enganador. Vamos lembrar que o Jacó aqui ainda não tinha tido aquele encontro com Deus, que o nome dele ainda não tinha sido mudado. Lembra disso ou não? Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador, aquele que agarra pelo calcanhar. O Labão, tio dele, era outro trambiqueiro daqueles. Sim ou não? É só ler lá a história. Não estou inventando nada, está na Bíblia. E ali era cobra comendo cobra. Era um querendo passar a perna no outro o tempo todo. Não é isso? E aí ele diz, não, estou vendo que você está apaixonado, 7 anos de trabalho. Vou pagar. Trabalhou em 7 anos. O Labão dá o balão nele. Dá a Leia para ele no lugar da Raquel, não é isso? É da Raquel, não, é da Raquel, isso. Eu sempre confundo a Raquel com a Rebeca, mas é Raquel aqui. E que a Bíblia diz assim, que tinha os olhos tristes, né? Alguns comentaristas dizem que isso queria dizer que era feia mesmo, né? E ele foi e deu a Raquel, a Leia, né? Para não chamar de Lia, como algumas traduções falam, para minha esposa não ficar braba, mas a Leia. E aí no outro dia ela acorda de manhã e diz, meu Deus, não foi com essa aí que eu trabalhei 7 anos. Chega o Labão e diz, então, só trabalhar? Mais 7. Complicado, né? Não sei se você entende o que eu estou falando. Mas começa de um relacionamento abusivo do próprio Labão com relação a Jacó, e outras vezes também do Jacó com relação a Labão, que não passa a perna nele, e como eu disse, ali era cobra comendo cobra, mas esse amor, se é que a gente pode chamar assim, para mim é mais ligado a uma paixão do que necessariamente um amor que o Jacó tem ali pela Raquel, fazendo dela, sabe, o alvo da sua vida. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso aí é um passo para se tornar um relacionamento abusivo. E o próprio relacionamento, se a gente continuar a história, ler ali a questão até dos filhos e tal, é meio esquisita a história. Outro dia eu falo melhor sobre isso, mas para não se alongar ali, mas sabe, a gente precisa tomar cuidado. Se o nosso posicionamento não for esse, a gente não estiver disposto a abrir mão do que seja para morar no céu, não sei se a gente está vivendo o cristianismo. Me parece que não. Amém, igreja? E pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando e entenda o que Paulo está falando. Paulo começa dizendo, marido não se aparte da mulher. Mulher não se aparte do seu marido. Esse é o mandamento de Deus. Mas ele vem e coloca uma situação e diz assim, olha, agora o marido quer ir embora, que não é crente. A esposa quer ir embora, que não é crente. Ele diz que vá. Olha que coisa séria que a gente está falando aqui. Ele diz que vá. Sabe por que vá? Ele explica. Porque o irmão e a irmã não... Vou pegar aqui da Bíblia para não falar errado.
né? Vou voltar aqui ao finalzinho do 15. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão. Ou outra tradução diz, não estão sujeitos à escravidão. Não se escravize debaixo de um relacionamento abusivo. Mas Deus chamou-nos para a paz. É muito claro do que Paulo está falando. Olha o versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno aonde? Em todas as igrejas. Ele diz, esse mandamento não é exclusivo aqui para vocês de Corinto. Esse é o ensinamento que por toda parte, Paulo, que a gente pode chamar do doutrinador da igreja, diz, é isso que eu ensino em toda parte, que é isso que é ser cristão. Amém, igreja? Então você veja que mais uma vez a Bíblia deixa claro que um relacionamento abusivo, chamado aqui de escravidão, amém, não é aprovado por Deus. Pastor, mas eu tenho vivido num relacionamento assim. E aí, o que eu faço? Meu irmão, joelho no chão, jejum e oração. Já dizia a canção antiga. Amém? Agora, não se submeta à escravidão. Se você consegue entender o que a Bíblia está falando, abraça. Não consegue entender, finge que o pastor não falou e toca a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Mas é muito claro, por isso que eu falei que é assunto espinhoso, não é? É assunto espinhoso, gente. É assunto espinhoso. E não dá para criar um padrão. Nesse caso, não naquele... Não tem padrão. É caso a caso, a situação a situação, e que a gente precisa julgar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas a Bíblia está mostrando aqui para nós que um casamento pode ser comparado a uma escravidão, quando esse relacionamento é abusivo. Amém? Ou eu estou lendo a Bíblia errado? Então, repito, nós precisamos olhar todos os nossos relacionamentos, a forma como estamos vivendo todos os nossos relacionamentos, para tomar cuidado, para nós não extrapolarmos certas coisas. Como é que eu olho para as pessoas? Como é que eu olho para o meu cônjuge? Eu amo o meu cônjuge ou eu amo o que o meu cônjuge me proporciona? Eu amo ele ou eu uso ele ou ela como um instrumento para aquilo que eu amo, para aquilo que eu quero? Está entendendo? Como que eu vivo os meus relacionamentos com os meus filhos? A educação que eu dou para eles é porque eu os amo e quero o melhor para eles? Ou porque eu vejo eles como um instrumento para alcançar algo que eu quero, algo que eu desejo? Como que eu vejo o meu patrão, o meu empregador, ou como que eu vejo os meus empregados? Um instrumento para eu conseguir o que eu quero, ou eu enxergo a pessoa? Que as pessoas precisam ser amadas, até os nossos inimigos precisam ser amados. Amém, igreja? E todos os demais relacionamentos que eu posso ter. Eu amo a pessoa ou eu amo o que a pessoa pode me proporcionar? Porque se eu amo o que a pessoa pode me proporcionar, eu estou usando aquela pessoa como um instrumento. Entenda só. Há algumas religiões que pregam que eu vou ser salvo pelas boas ações. Não é isso? Várias religiões pregam isso. Então, eu vejo um mendigo na rua, enfio a mão no meu bolso, tiro uma moeda, jogo lá no chapéu dele, jogo lá na caneca dele. Por que eu fiz isso? Pratiquei minha boa ação do dia. Eu quero ser salvo.
Perceba que eu usei a miséria dele como um instrumento. Sim ou não? Eu estou usando aquela pessoa, e o que é pior, eu estou usando a miséria daquela pessoa para me beneficiar. Aí eu faço filmezinho, levando cesta básica, dizendo, olha aqui, ela não tinha nada, olha aqui, estava passando fome, oh, mas está aqui a cesta básica. Porque eu estou interessado, me dói que a pessoa está passando fome? Não, porque eu quero me aproveitar da miséria daquela pessoa para me beneficiar, para parecer como alguém que ajuda os outros, para ganhar views, likes, para ganhar um certo status de humanitário, de alguém com um coração muito bom. E isso não acontece demais, gente? Você está entendendo? Então eu uso as pessoas para alcançar um fim. E isso, repito, é muito mais sutil que a gente gosta de admitir. Eu lembro que no começo do meu ministério, mas não tinha um culto que eu não dobrava o joelho e não orava e dizia, Senhor, me usa nesse culto, Deus. Senhor, que o paralítico levante, que o cego enxergue, que o mudo fale, que aconteçam maravilhas, Senhor, para que todo mundo reconheça que o Senhor está comigo. Até que um dia eu percebi a minha hipocrisia. Eu dizia, eu tive que ser sincero e falar, Deus, eu não me importo com o cego. Eu não me importo com o paralítico. Eu só quero usar o sofrimento dele. Você está entendendo? Para alguém olhar para mim e dizer, oh, como ele é de Deus, aleluia. E não tem muito disso por aí, gente. Mas a minha oração precisa ser, Deus, cura o cego sim, para que o cego enxergue, tenha uma boa qualidade de vida, para que através disso ele conheça o Senhor, não para o meu nome ser exaltado, mas para o seu nome ser exaltado. Você está entendendo em nome de Jesus? Então perceba como muitas vezes isso entra de uma maneira tão sutil, mas a gente começa a olhar para as pessoas como instrumentos daquilo que a gente quer chegar. Isso é um relacionamento abusivo. Agora você perceba que não precisa ser um pedófilo para ter um relacionamento abusivo. Amém? Não precisa ser um patrão explorador, como a gente viu aqui, para ter um relacionamento abusivo. E assim vai. Mas às vezes de uma maneira muito sutil essas coisas vão entrando na gente e a gente sequer percebe. E às vezes está se deixando, permitindo estar num relacionamento abusivo ou sendo o abusador desse relacionamento, ninguém nem se dá por conta. Mas que a nossa oração, a minha e a sua hoje, possa ser que aconteça na nossa vida o que aconteceu lá na vida do filho pródigo. Um dia ele caiu em si. Lembra da oração que eu acabei de falar, que eu fazia? Um dia eu caí em si e disse, Deus, está errado essa oração que eu estou fazendo aí. E que a gente também possa cair em si. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.